Olá, está comigo agora aqui no estúdio o professor Fernando Boto, que vai falar sobre um tema que tem sido muito discutido atualmente, a chamada Lei da Atração. A Lei da Atração já inspirou o cinema, inspirou vários livros, inspirou várias abordagens que vão desde a autoajuda até abordagens mais corporativas. Olá, senhor Fernando, bem-vindo ao programa, obrigado por estar hoje aqui conosco. O senhor Fernando Boto é mestre em educação, especialista em negócios internacionais, especialista também em saúde mental, psicopatologia, psicanálise, professor visitante da Estação Business School. É consultor de negócios em Angola, onde atua nas áreas de planejamento estratégico, marketing e comunicação empresarial. Professor Fernando, para começar, o que é essa chamada Lei da Atração? A Lei da Atração, ela é, antes de qualquer coisa, um processo humano, né? Sobretudo, se você partir do pressuposto de que o ser humano ele tem um conjunto de células e é composto pela própria matéria, você poderia dizer, poxa, mas então há processos neuroquímicos envolvidos, sem dúvida. Tanto é que muita gente fala na Lei da Atração como um princípio que decorre, vamos dizer, há princípios físicos e químicos que trazem interpretações que agora são muito relacionadas às relações humanas, né? Por exemplo, vamos pegar para depois falar também na parte emocional, porque é fundamental para a gente entender um pouquinho a Lei da Atração. A matéria, ela é composta, vamos falar os átomos, antes indivisíveis, né? Mas teve os modelos atômicos de Dalton, de Bohr, né? De Rutherford Bohr e Thomson antes dele, né? Que foram evoluindo a maneira de a gente entender a matéria. Mas o átomo, ele se aproxima de outros átomos, ele tem uma afinidade química. Para acontecer uma reação química, além da afinidade química, tem que ter uma energia mínima, né, e uma colisão, não é, para acontecer a energia de ativação, para acontecer uma reação química. Mas apenas acontece se houver afinidade química. Entre pessoas, também é possível a gente analisar, né, do ponto de vista de comportamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de movimento, melhor dizendo, não é, que resulta de afinidades e também de expectativas, de intenções, de desejos, de vibrações, e isso tem a ver com a história, com a educação, com a família. Há situações em que a gente reage a determinados contextos, e isso é inegável. Alguns interpretam a vida de uma maneira e outros de outra. Tem pessoas que, por exemplo, vão segurar alguma coisa e há ali um alfinete e quando toca, fura o dedo e simplesmente põe na boca assim, furou. Outros, quando fura o dedinho, já dá um grito, ai meu Deus. Outros dizem, ai, vai pegar tétano, não é assim? Então a interpretação da realidade é uma coisa que depende muito da história de cada um. E até para a gente atrair cenários positivos, negativos, né, se é que a gente pode dar essa conotação, são todos meios que a gente tem de interpretar a realidade. Eu posso contar uma historinha? Fique à vontade. Tem uma experiência que foi feita há muitos anos, que se colocou dentro de um aquário um peixe grande, predador, nadando no meio de peixes pequenininhos, né? E deixou durante bastante tempo, e esse peixe no começo voraz, ele se deliciava daquele buffet de pequenos peixes, não é? Um grande predador sozinho no ambiente cheio de peixinhos. E depois de algum tempo ele já nadava tranquilamente, porque ele não precisava mais se esforçar. No momento que sentia fome, ele simplesmente atacava um peixinho e comia. Algum tempo depois passaram a colocar um vidro separando esse peixe predador dos menores. Então o vidro separou e esse peixe tentava atacar os peixes pequenos quando teve fome. E tentou tantas vezes e batia com a cabeça no vidro, porque os peixes pequenos estavam separados, e batia a cabeça no vidro até um dia que esse peixe grande não quis mais tentar. Achou que aquilo era impossível. E foi quando removeram aquela placa de vidro e o peixe grande, predador, mesmo tendo a comida ao seu redor, os peixes pequenos voltaram a nadar ao redor dele, não mais os atacou e morreu de fome, né? Então é uma experiência que mostra a interpretação da realidade, o poder que ela tem, e é um poder muito maior do que a realidade em si. A realidade em si determinava que havia alimento a todo tempo, mas a interpretação da realidade, esse era um peixe que morreu em meio à sua comida, porque interpretou que não poderia ou não conseguiria mais. O que a gente já fez, às vezes, né, alguns de nós em nossas vidas, né? Professor, é possível, então, com esse exemplo, as pessoas aprenderem a ser mais positivas, a encarar, a interpretar essa realidade de uma forma mais positiva? Sem dúvida, isso aponta para uma coisa que é o autoconhecimento.
né? Porque aprender a interpretar de uma maneira diferente a própria realidade é um exercício, e não é simples, porque isso nos coloca em confronto com as nossas próprias limitações. Não é? A gente tem que ter muito a busca do feedback, a gente compreender um pouco aquilo que nós estamos fazendo, o que está resultando para nós, porque de uma certa forma, até existem hoje estudos muito curiosos, muito interessantes da neuropsicologia, em que há células no córtex pré-frontal que reagem a estímulos não verbais das pessoas, interpretam gestos, atitudes. Quer dizer, você na interação com o outro tem um grupo de células que numa relação em que você percebe uma comunicação não verbal, todo o teu cérebro está reagindo àquilo. Quer dizer, eu estou captando o movimento, uma comunicação do corpo de outro, né, da maneira que ele se expressa sem palavras, para eu entrar em estados emocionais. Então, de fato, esses estudos, essas células estão sendo chamadas de células sociais, né, por alguns pesquisadores, e são, vamos dizer, é um momento da neuropsicologia, da neurociência muito interessante, que vai mostrar para a gente por que é que insistir tanto com algumas coisas pode ser que nos traga aprendizagens. O cérebro aprende, independente do conteúdo que você coloca. Se você trata o cérebro, você inunda ele de informações negativas, ele passa a criar toda uma atmosfera negativa de vibração, de pensamento. E isso acaba influenciando todas as nossas escolhas. É por isso que eu acredito que se a gente passa a se cercar de atitudes, pensamentos e vibrações mais positivas, a probabilidade é de que sim, a gente possa interferir no momento. Temos que aprender a quebrar o ciclo do que nos faz mal. Professor, infelizmente nosso tempo é um pouco curto, mas eu gostaria de suas sugestões e suas dicas para as pessoas que querem aprender a ter um pouquinho mais de desenvolvimento, de crescimento pessoal. Certo. Bom, nós temos muitos papéis, não é? O papel profissional, o papel familiar, o papel de amigo e os papéis afetivos que a gente desenvolve na vida. Cada um deles envolve relações de comunicação. E uma das, eu diria assim, umas sugestões que eu poderia dar seria buscar mais, através do contato com um outro que você acredita que tem algo a acrescentar com você, as opiniões, os comentários, é a busca do feedback mesmo. Do que você faz, o que você pensa, como você se comportou, você buscar pessoas que tenham um amadurecimento, uma maturidade, que você sabe que vão te dar uma opinião que vai ser válida, um feedback válido, é você se expor, porque o outro tem uma capacidade de nos enxergar de uma maneira que nós mesmos nem sempre temos. Não é? Então, é uma das maneiras, eu vejo através da própria comunicação e o investimento em si mesmo. Agora, para finalizar, é fundamental, isso é quase um apelo, não é? Que cada um faça uma reflexão profunda, né, no seu ambiente, principalmente profissional, porque acho que o nosso canal aqui, Gestão Eficaz, é para isso, de a sua vibração. Será que a sua vibração, que te pertence naturalmente, ela está em harmonia com a vibração de onde você trabalha? Porque tem profissionais maravilhosos, que eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho de coaching, que se perderam durante muitos anos. Por quê? Porque eles achavam que a vibração deles estava errada. E não, a vibração deles era maravilhosa, pessoas extraordinárias, mas estavam em empresas em que a cultura organizacional e o clima organizacional não eram harmônicos ao que ele tinha de melhor. E essas pessoas achavam que estavam erradas, e não estavam. O lugar era errado, as pessoas estavam certas. Então essa é a minha sugestão final. Professor Fernando, muito obrigada pela sua presença hoje conosco aqui no programa Gestão Eficaz. Foi uma satisfação, eu agradeço muito. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique conosco.